Então, eu tô aqui agora neste momento para gravar essa videoaula aí sobre o tema de aminoácidos, aí relacionado também às proteínas. Então, como a gente bem sabe, as proteínas são moléculas grandes que vão ser aí formadas por peças um pouco menores, tá? Essas peças são os aminoácidos. Então, primeiro, a gente sempre vai analisar o nome, tá? Então, aminoácidos, a gente tem que chegar em amino, ácido carboxílico. Tá? Então, aminoácido significa basicamente isso. E quando a gente for analisar a sua estrutura, aqui eu já deixei especificado para vocês que a gente está analisando em um pH próximo a 7, ou seja, um pH próximo à neutralidade, porque assim que a gente for aprofundar um pouco mais no conteúdo, a gente vai ver que essa molécula do aminoácido nem sempre vai ser encontrada nessa forma que vocês estão vendo aqui, certo? Então, primeiramente, a gente vê a estrutura do aminoácido em si. Então, a gente vê um hidrogênio, um carbono quiral, que a gente chama, tá? Porque ele vai possuir, então, 4 ligantes diferentes, mas olhando agora para aquilo que verdadeiramente importa, tá? O grupamento amino de carga positiva e o grupamento carboxila que vai aderir aqui à sua carga negativa, tá? Então, a gente pode separar essa parte de cima, ela vai ser fixa, tá? Então, ela vai ser a mesma para todos os 20 tipos de aminoácidos que a gente vai encontrar aí no nosso código genético. Tudo bem? Então, a única coisa que vai mudar entre esses 20 aminoácidos de um para o outro é o radical, aquilo que a gente chama de grupamento R, de radical, de cadeia lateral, tudo isso significa a mesma coisa. Tá? Então, a cadeia lateral ela vai ser aquela parte variável entre os aminoácidos. Tá? Então, como a cadeia lateral é aquilo que justamente o que muda de um aminoácido para o outro, a gente pode considerar que a cadeia lateral ela vai atribuir características. Então, ela está atrelada aí com as características do aminoácido, tá? Então, para a gente analisar as características, a gente tem que sempre analisar a cadeia lateral desse aminoácido. A partir daí, a gente chega, né, nessa análise aqui de polaridade, tá? Que a gente já discutiu aí em outras aulas, principalmente a aula de água, tá? Então, nós vamos ter uma cadeia lateral apolar, tá? Aquela que não possui polos, quando? Quando a gente tiver aí principalmente, tá? Hidrocarbonetos, tá? Aquelas estruturas que vão ser formadas por hidrogênios e carbonos, tá? A via de regra. A gente pode ter sim algumas cadeias laterais com alguns átomos eletronegativamente carregados, como por exemplo o nitrogênio, mas os seus vetores de força vão se anular, então também vai acabar sendo polar. No entanto, a gente também pode encontrar cadeias laterais polares, tá? E aqui a gente entra em outras 3 classificações, tá? As polares neutras, que vão ser aquelas que não vão apresentar carga iônica, tá? Como que a gente vai identificar? Principalmente encontrando essa estrutura aqui, que a gente chama de hidroxila, tá? Esse OH aqui, ele vai possibilitar com que essa estrutura, com que essa parte da molécula faça ligações de hidrogênio, tá?
Então, isso vai permitir, vai tornar esta cadeia lateral polar, tá? E também nós temos as cadeias laterais polares com carga, tá? Então, essa carga pode ser tanto negativa quanto positiva. As cadeias laterais de carga negativa a gente vai chamar de polares ácidos. Por quê? Primeiramente, eles vão ser identificados por essa estrutura aqui, que é a mesma daqui de cima. Então, os aminoácidos de cadeia lateral polar ácida vão ter na estrutura do seu radical a estrutura carboxila também. Então, primeiramente, essa estrutura carboxila aqui, ela vai desprotonar, ou seja, ela vai perder o seu próton, exercendo então a função de um ácido, tá? Então, COOH vai desprotonar, dando origem ao grupo carboxilo em si, e isso aqui vai acontecer em pHs baixos, tá? Configurando então uma cadeia lateral de caráter ácido e polar, já que tem a sua carga. Então, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para definir uma cadeia lateral polar de carga positiva como básica, tá? Então, qual que é o conceito de uma base em si? Receber H+. Aqui vocês vão ver, vocês vão perceber que tem um traço vermelho. Por quê? Porque diferente do ácido, que a gente sempre vai identificar essa estrutura carboxila, aqui no básico a gente pode ter desde NH1, aí no caso desse 1 ele estaria oculto, até NH2+, e o NH3+, por exemplo. O que é importante aqui é que vocês verifiquem que essa estrutura em si, ela é positiva por quê? Porque ela vai ter um próton a mais, ela recebeu esse próton, exercendo então a função de uma base, e também vocês devem analisar que esse NH3 é o mesmo presente aqui em cima, no grupamento amino. Essa estrutura amino, ela vai desprotonar, então, em um pH alto, tá? Então, o NH3+ vai desprotonar, se transformando em NH2 em um pH alto. Perfeito?